Quando nós começamos a praticar mais o autoconhecimento, que é olhar para dentro, a questionar aquelas coisas internas, né? Quem nós somos, o que nós estamos fazendo, por que certas coisas acontecem, quais são os nossos gatilhos, por que a gente reage dessa forma. Quando a gente começa a se fazer essas perguntas, é normal a gente ter um período de introspecção, onde a gente começa a se isolar um pouco mais das pessoas, a gente interage menos com as pessoas, com o mundo, a gente fica num mundo às vezes paralelo e muitas vezes a gente se questiona por que tudo isso, por que isso está acontecendo, por que as coisas são assim. Com isso a gente vai revendo quem são os nossos amigos, as pessoas que a gente se relaciona, os caminhos que nós estamos seguindo, a nossa carreira, todos esses questionamentos começam a borbulhar de dentro para fora. E nesse momento, muitas pessoas elas começam a se questionar se é certo esse caminho que elas estão seguindo. E eu vou te dizer que você não tem um problema, tá tudo bem, de verdade. Isso é lindo, até de ver você se questionando, de estar nesse momento novo da vida. É como se fosse uma criança descobrindo as cores, os sons, descobrindo a vida, descobrindo que ela pode andar, que ela pode pular, os brinquedos novos, né? Interagindo com outras pessoas, sabores. É muito bonito isso. Só que algumas pessoas acham que isso é um problema. É claro que nem tudo é um mar de rosas. Quando a gente começa a passar por essa introspecção, algumas coisas também ficam com os sinais de alertas, né? Algumas pessoas elas começam a se cobrar muito das coisas que aconteceram, de como elas agiram, de como elas levaram a vida delas, né? Até esse ponto, o momento presente. Então nem tudo é muito fácil. Só que eu vou dizer, você não tem um problema. Pelo contrário, quando você sai desse modo automático que nós vivemos 95% em média do nosso tempo, fazendo tudo de forma tão automática que a gente não desperta a consciência, a gente não se questiona sobre as coisas. Então quando você sai desse momento, novos questionamentos vão surgir, mas eles não são ruins, eles são muito bons porque faz com que você desenvolva mais a sua consciência. Quando nós falamos sobre desenvolver a consciência, né, que é algo belo, a gente deve buscar, é exatamente esses questionamentos internos que a gente começa a fazer. Normalmente nós temos a tendência de questionar o que está fora, de tudo que está acontecendo, como as pessoas reagem, a tudo aquilo que chega até nós, né? E muitas vezes nos colocamos numa posição de vitimismo, de vítima, né, do que está acontecendo com a gente. O autoconhecimento ele já é uma busca interna para o externo. Quando você começa a resolver certas coisas internas, isso reflete do lado de fora. Então, só queria dizer que é perfeitamente normal. Essa caminhada faz parte. E muitas vezes nós nos questionamos, né? Por exemplo, quando Jesus fazia o que ele fazia nas ruas com as pessoas, mesmo que ele fizesse algo bom, as pessoas ainda questionavam, as pessoas ainda criticavam, elas não entendiam. Muitas pessoas que receberam a ajuda de Jesus ainda também questionavam tudo aquilo, talvez por não acreditar, mas porque talvez o interno de cada uma delas não estivesse ajeitada, elas ainda estivessem se colocando como vítimas e elas não enxergavam toda essa mudança externa que tinha. Então as oportunidades estão aí, só que muitas vezes nós não enxergamos, porque nós não temos esse olhar. A gente ainda está preso, o que eu chamo de base da pirâmide, né? A base da pirâmide normalmente é a maior parte, é onde a grande massa vive. A grande massa segue um padrão. Então quando nós começamos essa introspecção, essa mudança interna, esse autoconhecimento, muitas pessoas chegam e falam: você está diferente, você mudou, o que está acontecendo? Como se fosse algo ruim. E outro dia eu estava conversando com uma amiga do ensino médio e ela comentou que estava passando exatamente por esse processo. Ela começou a trabalhar alguns comportamentos, esse autoconhecimento de dentro para fora, foi revendo alguns conceitos, algumas amizades, aquilo que era bom e ruim para ela, e ela foi mudando aos poucos. Só que, como ela convive ainda muito com a família, e a família tem um padrão totalmente diferente do dela, é um padrão inferior no sentido de sempre estar reclamando, de sempre viver aquela vida, de sempre criticar os outros, porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente critica o outro, né? Isso é um sinal de que algo interno nosso não está bem. Então, quando eles percebiam essa mudança nela, eles diziam que ela não estava bem, que ela estava diferente, que estava parecendo com fulano, ciclano. Eles tentavam trazê-la para baixo, ou seja, essa mudança, esse desabrochar dela de consciência, de mudança de vida, que é algo positivo, não era enxergado por eles como algo bom.
então eles puxavam ela para baixo. E ela veio questionando sobre essas mudanças, né? Se isso era bom ou ruim, como que ela deveria fazer, o que que eu, por exemplo, já tinha feito na minha vida, que eu também passei pelo mesmo processo, ainda passo, né? A gente sempre vai se descobrindo. E sim, acabei me afastando de certas pessoas, certos amigos, famílias, não porque eu sou melhor ou pior do que eles, né? Mas simplesmente porque eu estava num momento diferente. Eu precisava buscar coisas diferentes, então eu queria estar perto de pessoas que tivesse algo a agregar, que eu pudesse aprender, para que eu pudesse também ajudar outras pessoas, mas ajudar as pessoas que queriam ser ajudadas, porque aquelas que queriam permanecer no mesmo lugar, eu simplesmente me afastava para que eu não perdesse tempo com isso, para que elas não me puxassem para baixo. Então eu precisava criar bases sólidas para que eu não voltasse para o mesmo lugar de antes. E aí eu ainda falei para ela, olha, a gente está se vendo depois de tanto tempo do ensino médio, né? Se você chegasse até mim e dissesse, puxa, Diego, você é o mesmo menino, eu ficaria triste, porque na minha concepção eu não teria me melhorado, né? Eu estaria no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas com o mesmo tipo de cabeça. E se você parar para pensar, quantas pessoas você não conhece que estão nesse processo ainda? Vestem as mesmas roupas, falam das mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares, estão sempre no mesmo lugar. E, além do mais, ainda têm os mesmos problemas. Quando você percebe que você tem os mesmos problemas de alguns anos atrás, significa que você ainda não aprendeu a lidar com eles. Você ainda não entendeu esses padrões, e enquanto você não aprende a lidar com essas tarefas que você tem, vamos dizer aí numa série, você nunca vai para outra série. A vida ela vai te dar exatamente aquilo que você pode receber, pode digerir, pode lidar naquele momento. Então, se você ainda passa pelos mesmos problemas, significa que você ainda não entendeu aqueles problemas externos. E quando você começa a mudar, praticar essa reforma íntima, olhar para dentro, né, para mudar esses comportamentos, é onde você consegue ter novas lições na vida. Você começa a chegar em novos patamares, ter novos desafios, porque as lições vão ser diferentes. Você está subindo, está galgando aí os degraus, as séries que a vida nos coloca, e aí sim você está se melhorando como ser humano. E tá tudo bem, tá? Se você ficar um pouco mais introspectivo nesse momento, porque você está reavaliando uma série de coisas, vou te dizer que tá tudo bem. O que a gente não pode é permanecer nesse momento de introspecção por muito tempo. Ele é necessário, só que se você passar muito tempo nele, você começa a se questionar tanto que você fica na inércia, ou então você começa a voltar para onde você estava, você se afasta de tudo, porque talvez você esteja com dificuldade de digerir. O grande segredo, a dica que eu dou não se culpe, se coloque na posição como um observador, você vai ver tudo o que está acontecendo, quais são os gatilhos que você tem para certas reações. Quando você consegue olhar de fora, você se coloca na posição de um observador, você se desassocia do problema. Então é como se você estivesse analisando tudo o que está acontecendo na sua vida do lado de fora, as pessoas que você se relaciona, o caminho que você está seguindo, os comportamentos que você tem. Quando você olha de fora e se desassocia do problema, você entende que você não é o problema. Simplesmente está reagindo de forma automática e sempre acontece da mesma forma. Então quando você se coloca do lado de fora, você tem a possibilidade de ressignificar tudo isso, de poder entender o processo e aí sim caminhar de uma forma diferente, e tá tudo bem, tá? Faça isso, isso é extremamente importante, mas se você perceber que está permanecendo muito tempo no mesmo lugar, talvez você esteja se julgando. Quando você se coloca de fora, né, como observador, você não tem que julgar as ações. Putz, olha isso que eu fiz, nossa, isso que eu fazia, nossa, tá difícil. E aí você dificulta o processo. A consciência, ela está desassociada da mente, que está ligada ao ego, ao julgamento, uma série de coisas. A consciência, ela está por cima. Então, quando você se coloca como observador, você está atingindo assim a sua consciência. E isso a gente faz diariamente. Um exercício que eu tenho que ajuda bastante, quando eu vou dormir, eu começo a pensar em 3 coisas. Tudo aquilo que eu fiz de bom naquele dia, que eu aprendi com aquilo, então eu trago para essa racionalização, né? O que eu fiz hoje que me engrandeceu um pouco, que ajudou outras pessoas, isso me tornou um ser humano melhor. Então eu tenho que pensar em tudo isso. O que eu fiz de errado, que eu poderia ter feito diferente, e eu vou pensar em todas as ações que eu fiz no meu dia. Quando eu faço isso me ajuda muito a crescer, né?
assimilar tudo aquilo que aconteceu no meu dia. Quando eu pego essas lições para mim, dificilmente eu vou fazer diferente. Eu tenho a possibilidade de mudar. Quando a gente não faz isso, porque talvez alguns acham que é besteira, você não está colocando a sua consciência para funcionar. Simplesmente você vai dormir e esquece tudo aquilo que passou, todas aquelas lições valiosas você deixou passar porque você não tirou um tempinho para olhar para você. Então, tire um tempo para você. Tire um tempo para você caminhar, ficar um pouquinho sozinho, sem celular, sem TV, sem música, sem nada. Fica prestando atenção na tua vida. Só que cuidado para você não entrar nisso e ficar muito tempo para então se tornar algo prejudicial, nocivo para você, ok? Esse balanço aí talvez seja a melhor parte. Pense e põe em ação. Pense e põe em ação. Outro dia eu vi a Lucilena Galvão, aquela professora de filosofia, ela falou o seguinte: quando a gente faz uma reflexão, né, toda reflexão gera uma ação, e aí vem até do nome. Se você está refletindo muito e não está tendo ação, você está só perdendo tempo. Então, essa introspecção também vão gerar ações, né? Vai gerar ações para você mudar a sua vida. Se não está gerando essas ações, significa que você está talvez entrando em algo onde você se cobra, onde você fica triste, e isso não gera uma ação positiva. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo até o próximo. Meu nome é Diego Belo. Um grande abraço.